Você está ouvindo o podcast do Pontão Lado a Lado, Conexões que Transformam. Um projeto do Instituto em Rede para fortalecer a rede de pontos de cultura do Estado de Mato Grosso. Financiado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PENAB Ciclo 1, por meio do Governo do Estado de Mato Grosso, CSLMT. Sou Carolina Barros e hoje a gente vai conversar sobre práticas inclusivas e acessibilidade na cultura. Vamos lá? Vamos. Vamos lá, mas antes disso, Carol, a gente já vai começar fazendo algo diferente. Por favor, faça sua audiodescrição. Por favor, eu sou Carolina Barros, eu sou uma mulher de estatura mediana, 1,60 m. Sou considerada uma mulher gorda. Eu tenho a boca fina, um nariz, né, um pouco grande, afilado. Eu tenho traços afro-ameríndios, né? Sou uma mulher parda, de pele clara. Tenho os cabelos compridos até aqui, acho que as costas. Estou num vestido vermelho. E estou aqui, né? Estou aqui sentada numa mesa com o microfone na minha frente. É isso. E eu sou Maiara Dalberto, eu tenho cabelo no ombro, é um loiro acastanhado, sou branca, tenho os traços finos, estou de macacão jeans, estou do lado da Carol. E aí, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem. Aqui comigo, gente, a gente tem pessoas que vêm fazendo um trabalho fundamental no Mato Grosso quando a gente fala de acessibilidade na cultura. E Luiz, poderia se apresentar para a gente? Primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer, né? É uma honra estar participando e ocupando esse espaço, né? O meu nome é Luiz Guilherme, eu sou um homem pardo, eu tenho cabelos ondulados, eles são na altura dos ombros, eu tenho os olhos opacos por conta da cegueira, eu tenho nariz médio, sobrancelhas grossas, lábios médios, eu tenho 1,66 de altura. Eu tô usando um arco que tá prendendo os cabelos, tô usando 2 brincos dourados, tô usando uma camisa cinza, calça jeans e sapatos pretos. Muito obrigada, Luiz. E Lúcia, você? Olá, é um prazer estar aqui, ocupando esse espaço. Eu sou uma mulher de 1,59 m, faltou 1 cm para 1,60 m. Sou de pele clara, mas minha descendência é negra, sou filho de negro. Meus cabelos são ondulados, grisalhos, tá preso. Tô usando brincos, brinquinho de argola, o outro de estrela. Tô usando uma blusa do tom claro com ramagens, né, de palmeiras, no tom amarelo, azul e outras cores que eu não lembro, e calça jeans. E também no meu braço esquerdo estou usando uma pulseira de borboleta, que é o meu símbolo, pois sou filha de Yansan. Muito legal, Muito gente. obrigada. Obrigada. E eu queria que vocês me contassem aqui, só para a gente descontrair um pouquinho, o que que vocês estavam fazendo antes de chegar aqui? Eu tava em aula, tava no Instituto dos Cegos, né? E inclusive conversando com Lúcia sobre o podcast, a gente tava alinhando alguns pontos para o que dizer, como dizer, né? E assim, muito honrados, muito ansiosos mesmo por estar aqui. Assim, é um marco muito importante pra gente. É um é sinônimo de força e agradecer mesmo a vocês por nos dar essa oportunidade de poder compartilhar conhecimentos mesmo de acessibilidade e por nós que somos pessoas com deficiência que utilizamos desse recurso, né? Legal. E você, Lúcia? O que estava aprontando? Eu estava na UFMT, pois sou acadêmica do curso de Geografia, e eu estava em aula. E quando eu saio da UFMT, vou direto para o Instituto dos Cegos, onde lá eu tenho um apoio, e é onde eu estava, né, conversando com meu colega Luiz Guilherme. Muito legal. Gente, quando a gente fala de acessibilidade na cultura, muita gente pensa, às vezes, em rampas e intérprete de Libras. Do ponto de vista de vocês, considerando que vocês também são um ponto de cultura,
O que é acessibilidade cultural de verdade? Na prática, no dia a dia, de quem faz cultura mesmo. Luiz. Eu penso que a acessibilidade, ela está sim na questão do intérprete de Libras, ela está na questão da audiodescrição, né? Que é algo tão importante pra gente. Mas eu acho que a acessibilidade, ela tem muito mais a ver com as pessoas. E, assim, é um questionamento que eu estava fazendo, estava conversando, eu participei recentemente de um evento de pessoa com deficiência, acho que, se não me engano foi no sábado, a gente estava conversando sobre isso. Porque se a acessibilidade tivesse nas pessoas, nós não teríamos tantas dificuldades assim. Eu acho que a acessibilidade atitudinal, né, que é como a gente chama, se ela fosse mais consciente, se ela fosse mais viva, e aí sem tanta imposição mesmo, né? Se viesse naturalmente das escolas, isso nas escolas mesmo, com as crianças, e aí, né, passando por todo o ensino fundamental e médio, nós teríamos seres humanos melhores e nós teríamos oportunidades como essa que a gente está tendo agora, de ocupar esse espaço e diversos outros espaços na cultura como a gente ocupa. Como a gente estava conversando anteriormente, né? Participar do teatro ou da orquestra, né? Isso aí, 2 exemplos aí de artes, e poderia ser em qualquer lugar, como ator, como músico, como participante de qualquer que seja a atividade e não como plateia, né? Não só como plateia. Poder escolher, na verdade, se a gente quer participar como plateia ou se a gente quer participar como ator, como músico, como professor, né? Legal. Lúcia, o Luiz trouxe aqui uma perspectiva muito bacana de acessibilidade não ser só exigência, mas acessibilidade ser um valor. Como é isso para você? A importância é muito grande e é essa busca que a gente está fazendo todo dia, porque não importa ter leis que fala de acessibilidade, ter campanhas, fazer uma e mil coisas e não ter o humano, a pessoa, porque leis, máquinas, ferramentas nunca vai substituir pessoas. Maravilha. Você trouxe assim, para mim agora veio uma coisa na minha cabeça. A gente fala, às vezes, de dificuldades de acesso que são estruturas, né, palpáveis, né? E aí você me traz algo do tipo de dificuldades que são invisíveis. Quais seriam essas dificuldades que a gente tem hoje? Aquela que não tá visível ao olho humano é quando, um exemplo, quando uma pessoa, eu vou falar da cegueira porque é a minha deficiência, mas pode ser pro cadeirante, pode ser pro Uhum. autista, né? É quando uma pessoa com deficiência visual, cegueira total, quer ingressar num curso onde aquele curso não é o padrão. Ah, por que você, uma pessoa com deficiência visual, vai fazer geografia? Gente, mas aonde que está escrito que eu, por ser uma pessoa cega, eu não posso fazer geografia? Eu não posso ver, mas eu posso tocar, eu posso sentir. O Luiz e a Lúcia fizeram uma provocação que eu adorei, né? Que é. O Luiz ele falou sobre superar esse senso comum que tem que levar o acesso. Não, que eu quero ser protagonista e participante, eu quero produzir cultura, né? E ele deu uma alfinetada bem, que é a mesma coisa que a Lúcia está falando, né? Que vocês querem estar onde vocês desejam Aonde a estar. gente quiser. Porque Sim. quem bota a barreira é a sociedade, né? Sim. Eu, assim, vou dar um exemplo, né? Quem fala que eu sou gorda é a sociedade. Quando que eu descubro que, né? Quando eu vou buscar roupa e não tem roupa pra mim, quando eu vou sentar na cadeira e eu fico com medo, né, da cadeira quebrar. E aí a gente pensa, quando a gente tá falando aqui da questão da acessibilidade, né? Vocês estão falando da deficiência de vocês, enfim. É isso que vocês estão falando, né? Porque vocês querem participar. Eu queria que vocês falassem Sim. um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente começou falando de acessibilidade atitudinal e é sobre isso, né?
como que a gente, vocês são um ponto de cultura, então tentar trazer um pouquinho para dentro do ponto de cultura, como que a gente consegue possibilitar que isso não seja uma questão, porque a gente na cultura fala muito assim, a cultura é um espaço para todos e todas. Mas aí tem sempre uma pulguinha aqui atrás da minha orelha que fala, quem cabe nesse todos, né? Então era um pouco essa provocação que eu queria que vocês dessem uma desenvolvida, porque eu acho que é de extrema importância. Porque, na verdade, é assim, o primeiro passo vocês já estão dando, que é quando vocês querem isso, né? Que a gente fala de acessibilidade atitudinal. É quando vocês querem saber o que melhor fazer e saber da gente, Sim. né? Da gente que tem deficiência visual, ou poderia ser uma pessoa que utiliza de cadeira de rodas, porque muitas vezes, e aí por trabalhar com essa parte de eventos, muitas vezes eu já cheguei em lugares que tem rampa, mas a rampa está ali para cumprir protocolo. A rampa está ali para cumprir um protocolo. Porque uma cadeira de rodas não vira naquela rampa. Uma cadeira de rodas não vai subir aquela rampa sem ajuda, mesmo que a cadeira seja motorizada, ela não vai subir aquela rampa sem a ajuda de alguém, porque a rampa é muito íngreme, não vai conseguir. E eu já vi gente sofrendo acidentes por conta disso. Então, assim, talvez seria melhor que a gente tivesse colocado. Porque se foi só para cumprir um protocolo, então não faz sentido. Que a inclusão, a acessibilidade deixa de ser. Ela cumpre o que está escrito, né? Tá no papel, quero a rampa, então tem a rampa. Mas a rampa é funcional? E a mesma coisa com pessoas mesmo. Tem um auxiliar, mas esse auxiliar tem treinamento? E a gente puxando mais para um lado da educação, por exemplo. Temos os auxiliares. Eles têm esse treinamento? Foi passado para eles? Então, assim, é uma provocação, realmente. E tal. Mas, assim, até que ponto isso é acessibilidade, isso é inclusão de verdade? Nós estamos cumprindo protocolos ou estamos fazendo uma inclusão efetiva? E como fazer essa inclusão efetiva? Porque assim, a gente entende que os pontos de cultura, principalmente os que estão aí espalhados no território de Mato Grosso, que é enorme, né, gente? Às vezes com muito pouco recurso. Como fazer isso, Como Luiz? iniciar essa jornada? Como iniciar, como começar? Sabe, tem vontade, mas eu não sei por onde começar? Exatamente. Eu acho que qualificando, a palavra capacitando, ela me soa um pouco ruim, né? Bem ruim. Qualificando os colaboradores com vivências práticas mesmo, com cursos voltados a essa área. E quando a gente fala de cursos, eu já fiz várias dinâmicas de acessibilidade. Eu falo dinâmicas mesmo, porque a gente explora diversas áreas, assim. A gente fez uma trilha inclusiva, né? Uma trilha acessível, onde a maioria das pessoas, né? Um grupo, estavam de olhos vedados e eles participavam dessa trilha com pessoas que estavam vendo. Então, né? Todos enxergavam, né? Mas estavam a metade vedados com os olhos e a metade guiando. E assim, muita gente se emocionou bastante, foi algo que eu tenho certeza que foi bem marcante. Então, assim, eles conheceram o lugar onde eles trabalhavam de uma maneira muito mais sensorial, eles prestaram muito mais atenção por onde eles estavam caminhando. E isso é ótimo, isso traz um conhecimento para a pessoa, realmente, assim, deixou de ser um curso maçante, curso mesmo, aquela coisa, conteúdo, slide, para ser algo sensorial, algo de vivência mesmo. E eu acho que é por esse caminho. Eu acho que a inclusão se trabalha isso com vivência, a acessibilidade se trabalha com vivência, né? Então, eu acho que seria mais vivenciar essas áreas, diferentes áreas, e essa qualificação mesmo, para que seja realmente, para que nós tenhamos espaços adaptados e para que esses projetos possam realmente começar agora, né? Para que a gente consiga, para que a gente não saia adaptando coisas, não saia trazendo, encaixando coisas em lugares, né? Assim,
de uma maneira mais falando encaixando coisas em lugares. Muda isso aqui para lá porque vai vir um deficiente. É como se fosse temporal, né? Uhum, temporal. Agora me veio uma pergunta aqui que nem tá no script, né? Como que o ICEMAT vem atuando, vocês como ponto de cultura, vem atuando quando se refere à questão da acessibilidade aqui? Vocês dialogam com outros pontos? Como que é o trabalho de vocês aqui no estado? Sim, a gente oferece atendimento para os alunos com deficiência visual e apoio com os alunos que são universitários, né? Então, a gente trabalha com adaptação de material, com aulas de informática, de braille, de AVA. AVA significa Atividade de Vida Autônomas Sociais, né? A gente, a professora trabalha com deficiente visual, o que ele faria no cotidiano, como cuidar de uma casa, como cozinhar, né? Então, a gente trabalha com isso, com essa atividade. Trabalhamos com orientação e mobilidade também, que auxilia o deficiente a como se localizar, e como se localizar mesmo em lugares, a forma correta de usar a bengala e todos os materiais que ele precisa para se locomover e as técnicas para isso. E a gente conversa assim com os outros pontos, a gente está começando a ocupar esses espaços, né? Garantindo a visibilidade da pessoa cega, né? E com isso, a gente ocupando, eu sempre gosto de dizer que ocupando esse espaço, a gente vai, com essas provocações, a gente consegue inclusão. E a gente Porque de verdade, né? Se fosse para ela sair do papel por livre e espontânea vontade, não sairia. Então a gente tem que ocupar esse espaço, mas está inacessível, não importa. A gente tem que ocupar para que se torne acessível. É isso. É uma batalha, mas a gente tem que fazer. A gente, assim, queria fazer uma provocação para vocês. A gente fala muito de incluir as pessoas, né, dentro com acessibilidade na cultura. Mas eu queria saber o que a gente perde por não ter essas pessoas ao nosso lado. Posso Pode, responder? Lúcia, claro. Pode. Ah, primeiramente, talento. Lúcia é artista, é uma atriz, Sim, né, eu Lúcia? falo por experiência, eu sou atriz do Teatro do Oprimido. A minha estreia foi no Cine Teatro, saímos em mais de 11 mídia. E, e assim, o que foi feito para adaptar? Foi feito à força de boa vontade, tanto da professora quanto dos alunos. E a gente estreou com a peça que ainda está em cartaz, chamado Vidas Encarceradas, né? É um enfrentamento, violência contra a mulher. A gente trata sobre isso. E a gente queria fazer uma coisa diferente, porque tem pessoas videntes, nós chamamos vocês que enxergam de videntes, né? Pessoas videntes que faz papel de cego. E por que não o cego não pode fazer um papel de Uhum. vidente? E é isso. No teatro, a gente não fala da nossa deficiência. Lá nós fala do tema. Lá nós somos atores, atrizes. Maravilha. E Luiz? Então, a Lúcia, eu faço minhas palavras da Lúcia, realmente. É porque, o que que acontece? A gente, por exemplo, na minha audiodescrição, eu não me descrevi como um homem cego, Sim. né? Uhum. Porque a minha deficiência, ela não... ela é uma limitação minha, eu convivo com ela, mas ela não me define. Ela não... E nem pode me definir. Não dá para uma deficiência definir a gente, não dá para uma limitação definir a gente. Eu não sou um bom profissional apesar de cego. Isso é um bom. Eu sou um bom profissional porque eu estudei para isso. Sim. Sou um bom profissional porque eu me qualifiquei para isso, porque eu tive boas orientações e eu busquei esse lugar que eu tô. Então, assim,
se perde, sim, talentos. Essa falta de oportunidade, ela coloca muito mais a pessoa com deficiência às margens da sociedade, muito mais do que ela já está, porque é uma verdade, né? É muito mais fácil eu sentar na minha cadeira, receber meu BPC e não vir atrás do meu trabalho. Isso é muito fácil. Muito, muito Sim. tranquilo para mim. Só que Eu- não é Que eu isso vou que a receber gente assistência para queremos, isso. né? Se eu quiser, eu tenho assistência para ficar parado. Eu não tenho assistência, às vezes, para ir ocupar o espaço. Aí eu tenho problemas porque é uma empresa que não coloca, não nos oferta empregabilidade por não saber o que fazer. Uma escola que não nos oferece ensino, não nos oferece formação, por deduzir que não está adaptada. E aí, são deduções que eles têm sem consulta, né? Que se torna uma mediocridade, né? Porque não foi consultado, não teve essa consultoria da pessoa com deficiência e fica assim. Então, é mais fácil que eu fique parado, mas não é isso que eu quero. A Lúcia falou uma coisa, Carol, que me tocou bastante, que ela disse que é vontade, né? Sim. E às vezes a gente não, os pontos de cultura não tem todo aquele recurso, né? Na ponta, a gente fica imaginando que são coisas absurdas e extremamente caras que a gente precisa fazer. Mas como a gente fala de ponto de cultura, é a escuta das pessoas, é a escuta da comunidade e do território. Então, eu acredito muito que nessa fala da Lúcia, ela traz para a gente a reflexão. Eu paro efetivamente para escutar o que a minha comunidade precisa, para dar essa acessibilidade? Às vezes não é tão difícil. E a comunidade, ela se organiza, né? Por exemplo, lá no nosso Ponto de Cultura, tem um menino lá no bairro que ele é surdo. E eu vi que os meninos todos conversam com ele. Sim. Não é Libras, mas é a comunicação que eles estabeleceram, né? Sim. E é isso, a partir do momento que tem esse interesse, são amigos, saem, se diverte. E aí, no dia que eu conheci ele, eu cheguei e ele falou, não, ele é surdo. E aí o menino foi fazendo, né? Ele não falava Libras, enfim, Uhum. não E com aí, os amigos assim, dele, né? E rolou a E aí, comunicação. quem sou Sim. eu para chegar e quase. Não sei muito bem a nomenclatura, mas quem sou eu Sim. para chegar com a Libra certinha e bater na cara dessas pessoas? Falar, não, isso aqui Sim, não tá certo. Não, sim, gente, nós. Porque isso é cultura, né? sim. As diferentes É. formas de comunicação. E a Porque- forma, os caminhos que eles acharam, que mais me chamou a atenção, que eu achei muito bacana, foi que eles deram um jeito de se comunicar. E é isso que a Uhum. gente está falando, né? Uhum, Quando há um sim. interesse, quando há disponibilidade, as pessoas se comunicam. Ó, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente estava ensaiando Vidas, né? Aí tem uma parte lá que eu me jogo no chão e venho arrastando até eu chegar na cadeira. Ali foi um meio. Quem vocês que estão assistindo, vocês acham que faz parte da peça, mas é uma técnica que eu usei para me achar onde que a cadeira estava. E olhando assim, ficou lindo porque faz parte da cena. Ninguém percebia Uhum. isso, Sim. que foi uma técnica que eu criei para me achar onde que estava a cadeira para me localizar. Eu acho que tem uma questão que você colocou aí, quando a dramaturgia é pensada, né? Sim. A partir desse lugar, nada sobre nós sem nós. Porque quando essa dramaturgia é pensada a partir desse lugar, eu consigo trabalhar todos esses elementos, né? Sim. Uhum. E fica orgânico, e fica, enfim, Fica. né? Agora vai ser eu que vou fazer uma provocação para vocês. Para vocês nos receber hoje aqui, vocês teve de fazer um Paranauê, mudar o espaço de lugar, trocar a poltrona. Teve alguma coisa assim? Não, Não, aqui não. Aqui não. não. Tá vendo? E aí, aniversário? Tá A gente tá vendo? conversando de não. boa, De boa, estamos conversando gostoso. tranquilamente, uma coisa maravilhosa, tá sendo um papo fluindo super bem, sem que tivesse que ser adaptado nada. E a gente tá à vontade, Tem precisou muito, da com força de certeza. vontade de vocês, tá nos Sim. recebendo. Com Verdade. certeza. Então, Você isso. trouxe essa questão desse exemplo da peça, sabe? Que eu achei Sim. muito legal. A gente consegue dar exemplos reais de como fazer acessibilidade de uma forma prática e simples para quem está ouvindo a Esses pontos gente, de cultura. para que eles possam abrir a cabeça deles e pensar, gente, eu
Posso fazer algo nesse sentido aqui dentro? Eu acho que da prática mais simples até uma prática que Uhum. pode ser mais Nossa, inovadora, por exemplo, Sim. a gente contratar alguém para o sim, nosso corpo técnico, né? Enfim, sim. porque Ah, uma comparação. Eu tô atuando com você, com uma de vocês duas. Uhum. Para mim, eu já sei, eu vou um toque que talvez eu encostar no seu braço vai ser normal, ninguém vai perceber. sim, Só que eu tô tocando no seu braço para me poder saber onde que você tá. sim. É uma coisa que a gente usamos muito, que poucos sabem. O estralo de dedos. Luiz Guilherme já sabe. Aham. Que é um ponto, uma coisa da gente se locomover. Ó, entre nós cegos, lá no Instituto, a gente usa muito isso, ó. Pra Não pegar é, nas mãos. é para pegar até. nas mãos. Que Hum. nem, vou pegar na sua mão, Luiz. Você tá vendo? Ah, Não que legal. precisa a É gente ir assim, batendo, né? São muitas técnicas. vezes, a gente também desenvolve a nossa forma de se comunicar, e é muito legal isso. Sim. É, e o que que eu falo assim, pra gente guiar, por exemplo, e aí falando sobre guiamento, que eu acho que é algo, um dos mais importantes, né? Uma das técnicas mais legais. É, o deficiente visual, ele, se eu segurar no seu braço, a gente corre a corrida de reis. A gente corre, a gente dá a volta ao mundo. Então é assim, você vai oferecer o seu ombro ou o seu cotovelo para que a gente possa se locomover. Quando tiver um degrau, a gente vai sentir pelo movimento do seu corpo. Então, eu segurando no seu... Não precisa de mais nada. Você não precisa segurar na minha mão, você não precisa fazer nenhum movimento que seja mais do que esse. É oferecer o seu ombro ou o seu cotovelo. Quando for nos guiar num assento, não precisa, pelo amor de Deus, gente, não faz isso com cego. Pegar cego com um carrinho Pelo de mão, ombro. sentar, não faz isso é horrível. Andar para Ó, trás, dar ré. encosta, só coloca a nossa mão aqui, ó, no encosto. Você seguia. Ó, Inclusive, vocês estão de parabéns, né? Vocês fizeram eu já exatamente sei. isso. Vocês Ai, fizeram que essa bom. linha. Estão Pronto, de já parabéns. sei onde que é. Vai entregar algo. Assim, dependendo da situação, a gente tem uma audição legal, porque a gente tem uma taça aqui na minha Uhum. frente. Primeiro que você. Outro parabéns aqui, porque poucas pessoas dariam taças para cego. Verdade, já E eu veio com sou- copinho de E eu plástico. preciso falar sobre isso, porque assim, gente, sou professor de etiqueta, eu consigo manusear utensílios bem mais finos, muito, né? Então, assim, não vejo problema. Eu entrego muito. No meu curso de etiqueta, os cegos carregaram bandeja. E é isso. Sim. olha. Então, assim, Incrível. eu ministrei um curso de etiqueta voltado para pessoa com deficiência visual. Vieram me perguntar, Luiz, qual que é a sua adaptação? Nenhuma. Minha aula é normal. Eu acho que isso volta Tem muito de adaptação. novo no que a Lúcia A falou, aula é foi a normal. vontade de querer É a fazer, vontade. Então, assim, de não ter o muitas preconceito, vezes porque você nós vai- nem Sim. pensamos nisso, Luiz. Muitas vezes você vai colocar uma taça na minha frente, eu vou ouvir pelo som. Uhum. Sim. Se não for o caso, às vezes é um evento muito movimentado, ou a gente tá conversando. Ou você vai pegar a mão da pessoa com deficiência e vai localizar, né? Vai fazer com que a pessoa toque a taça para ela saber a direção, ou simplesmente vai falar, a taça está à sua frente. Outra coisa, quando for tirar foto, você tá tirando foto, você fala eu. Ou então aqui, que é a gente se localizar, olhar para a câmera para não sair. avisar. registrando, né? Sim, E avisar também aham. depois que termina, né? Pra gente não ficar Sim. aqui. E vai que tira, a gente tá olhando lá para um lado, achando que tá lá para o outro. Gente, Porque todo mundo sai da sala, a gente ainda tá na pose Tá. aqui da... logo quando eu fiquei cega, porque eu fiquei cega, eu não nasci cega, né? Sim. Aí eu ia nos eventos, eu ficava olhando para a caixa de som, que eu achava que as pessoas estavam falando ali no home que tá o som. Até que alguém chegou e falou: não, mentira, a pessoa. Eu tava de costas e disse olhando para a caixa de som, bem de boa. Sim. Porque a gente adota um Sim. protocolo em eventos, né? De falar primeiro fora do microfone, para que a pessoa saiba onde a gente está. Outra dica prática, É ó. uma dica Uhum. prática. A gente adota Isso. esse protocolo. Aham. De falar fora do microfone, um boa tarde, só para que a pessoa com deficiência escute, e depois a gente fala no microfone
né? Porque às vezes é uma sala maior, tem várias caixas de som, para que a pessoa não fique realmente olhando para a caixa de som, porque dá vontade mesmo de você olhar para a pessoa, você não sabe onde a pessoa tá, a menos que conheça mesmo, mas é muito raro. Mas então a gente adota essa prática da pessoa falar boa tarde ou bom dia, né? Ou oi, alguma coisa assim, só para que a gente saiba onde ela está, para que a gente possa dirigir como plateia mesmo, olhar para essa pessoa. Que mais prático que a gente pode pensar, né? Entender que ao servir a pessoa com deficiência visual, no nosso caso, muita gente pensa assim, Luiz, eu vou te deixar na mesa, vou lá, sirvo a comida para você e volto. E aí é uma atitude muito equivocada. A gente sabe que é por falta de informação, mas é. Vocês não sabem que a pessoa gosta de comer, o quanto a pessoa come. Sim. E isso já aconteceu no restaurante. Já me serviram um monte. Eu devolvi a comida porque eu não comia isso. Falei, não vou comer isso aqui. Não tem um monte de comida aqui, né? E aí, assim, é levar a pessoa com deficiência da mesma forma, ombro ou cotovelo, e falando o que tem no buffet, e a gente vai se servindo de acordo com o que tem. Ler o Sim. cardápio também é se for a questão, né? Então, é uma dica bem legal. E a gente tá, inclusive falando dessas dicas, a gente tá estreando um manual de convivência. Sim. Onde a gente teatralizou isso no Cine Teatro. Foi com o Teatro do Oprimido, eu e a Lúcia, a gente participa. E foi algo muito legal. Pra gente até, porque a gente vai revendo técnicas de interação e consegue também dar essas dicas, né? É igual pra cumprimentar a pessoa. Muita gente faz assim com o dedo. Acho legal. Talvez, né? Eu gosto que a pessoa estenda a mão, ou eu faço. Quando eu vou cumprimentar, eu estendo a mão pra pessoa. Porque já estenderam muito a mão pra mim e ficaram com a mão estendida meia hora. Que foi algo muito. Sim. É algo bem legal. A pessoa estende a mão e a gente não pega. Então, assim. Ou, Não é en- porque a gente tá mal ou educado, é só porque então você não veio buscar chegar, a a nossa própria mão. pessoa chegar e tocar, né? Ó, a Tocando, a costa gente da encontra a mão, mão e a aí gente já pega. E sabe. não é porque a gente é mal educado, é só porque a pessoa não buscou a nossa mão, Sim. então não tem como. Então, assim, a gente ri muito. E perguntar também pro deficiente visual se ele precisa de ajuda, porque já me atravessaram pro outro lado da rua sem eu querer. Sim. Já me atravessaram pro outro lado da rua sem eu querer. Me perguntaram, aí agora você vai pra onde? Bom, agora eu quero voltar pro outro lado. Porque eu não. Você me atravessou, né? Porque não me perguntaram nada. Chegaram, pegaram no meu ombro e me levaram pro outro lado. Eu acho que vem uma E palavra que vem perguntar. muito, que é sobre. Eu já fui monitora do Fabiano, que fazia faculdade de música comigo, e eu aprendi muito com ele. É sobre percepção e sensibilidade, sobre você Uhum. olhar, observar, né? Porque a gente vai ficando muito embrutecido, né? Muito Sim. automático, né? Eu lembro que teve uma coisa que me chamou muita atenção, que ele, Carol, eu tô indo, meu ônibus. E eu, mas como que você sabe que é seu ônibus? Ele falou, eu sei pelo som. Sim, a Sim. gente Ele sabe de ônibus, conhece, caminhão. ele falou, eu conheço, ele sabe o ônibus dele pelo Aham. som. E aí, isso aquilo me deu, eu falei, caraca, na verdade, como nós somos videntes, acabamos ficando bastante limitados na visão, né? Porque com ele, quando nesse tempo de monitoria, eu fui aprendendo algumas coisas referentes a isso, né? A forma de organização das cédulas, ele sabia como eram as cédulas que ele organizava da maior para menor, então ele tinha total Uhum. autonomia, né? E eu fui aprendendo, eu era monitora dele, Sim. enfim, ele foi me letrando, né? Foi o início do meu, né, que eu comecei a ser letrada. Eu falei, cara, olha o campo dessa percepção, né? Sim. O como os outros sentidos ficam aguçados aqui. Sim. E outra coisa, perguntar o que o cego deseja, porque nós temos autonomia de falar das nossas vontades, dos nossos desejos. Acontece muito isso em restaurante, lanchonete, né? No comércio em si. Você está acompanhado com a pessoa que enxerga, o vendedor, a pessoa pergunta para a pessoa que enxerga o que Se ele ele quer, precisa. o que ele precisa. Pô, eu tô aqui, é eu que vou comprar, eu tenho meus desejos, sou eu, fala Não, e eu comigo. saí sozinho uma vez, né? Não vou falar pra que loja que aconteceu, mas eu saí sozinho. Porque eu gosto muito dessa ideia. Eu acho muito legal. Eu gosto de viver isso, de andar sozinho e saber qual vai ser a reação das pessoas ao se deparar comigo.
E assim, pode acontecer tudo, né? Pode ser ótimo, pode ser péssimo e eu adoro. Mas é assim, eu entrei na loja, mas gente, veio tanto vendedor que parecia que era um terrorista, assim, mas chegou nossa, uns 5 vendedores em minha volta, fez uma roda. Falei, meu Deus, aí, pra onde você vai? O que você veio comprar? O que você veio fazer? E assim, a gente vê que a pessoa quer ajudar, mas foi tão legal, foi tão. Eles ficaram tão desesperados assim que eu achei massa, deu vontade de rir. Mas foi algo assim. Uma vivência muito legal. Falei, não, atender eles querem, né? Que bom. E Luiz, isso me traz uma pergunta que é o seguinte: a Lei Brasileira de Inclusão, se não me engano, tem 10 anos, né? Isso, 10 anos. Na prática, a gente fica pensando, né? O que mudou, o que ainda não mudou, né? Porque a impressão que se tem é isso, né? É que as pessoas têm essa vontade, mas falta instrumento, né? Para que possa não cometer essas violências ou equívocos durante, né? Enfim, seja esse atendimento, Sabe o que eu seja. acho que mudou? Eu acho que teve mais visibilidade a nossa área. Assim, a inclusão ganhou um destaque, assim, em questão de redes sociais, com esse avanço e com essa lei. Eu acho que a gente conseguiu espaço, por mais reduzido que ele ainda está, espaço de poder falar sobre isso, porque eu não lembro de antes dessa lei ter muitas falas sobre inclusão, sobre acessibilidade. Eu lembro que era um fenômeno até. Não eram tantos congressos, não eram tantas conferências. Eu lembro disso, assim. Eu posso estar errado, não sei. Mas eu acho que a gente conseguiu um espaço. A gente conseguiu mais filmes com audiodescrição. Sim. E eu acho que isso é importante. A partir do momento que a comunicação começa a ganhar espaço, a gente consegue chegar a mais pessoas. Né? A gente consegue chegar a mais lugares. Só que uma falha é que esse espaço foi muito ocupado por pessoas que não têm deficiência. Então, assim, às vezes, sim, é necessário um professor, por exemplo, que está dando aula para o deficiente visual, que ele enxergue, que ele veja, para que ele possa explicar para a gente algumas coisas que a gente não está vendo. Mas por que um professor de etiqueta, não poderia dar aula para cegos? Qual seria o impedimento? Qual seria a minha adaptação? Né? Então, Sim. assim, eu acho que a gente conseguiu mais espaço e falta as pessoas com deficiência ocupar esses espaços. Buscando, tudo bem, é um desafio, mas a gente se propõe a enfrentar. Legal. E falta, tudo bem, falta para as pessoas essa questão de perguntar. E para alguns deficientes a questão de encarar essa realidade. Eu acho que Eu não posso pegar e falar, ninguém se propõe, ninguém. Não, eu tenho que falar também que falta para os deficientes essa visão, essa noção de que a gente pode ocupar os espaços. Isso envolve muitas barreiras familiares, inclusive. Sim. Mas assim, é saber que a gente tá aí. O ICEMAT faz bem esse né? trabalho, né, Luiz e Lúcia, né? Uhum. Sim, faz. Lá no ICEMAT, a gente tá falando, né, de cultura. Lá a gente, né, inclusive eu auxilio a professora tanto na segunda turma do Teatro do Oprimido, como também na escrita criativa. A gente tá com oficina da escrita criativa. Bacana. Porque tem muito essa questão, né? Aquela pergunta: o que é escrita? Porque eu sou uma pessoa cega, eu não posso escrever um livro? Tem muito essa questão. Tem que tirar as E barreiras, o né? o interessante é que às vezes os alunos têm dúvidas do que eles podem fazer, né? Sim, A sua própria capacidade, né? sim. A todo momento, né, a gente tem de tá trabalhando com nossos alunos isso. Tem hora que eles mesmos se sentem incapazes. Ai, mas eu não posso. Mas aonde que tá escrito que você não pode? Pode sim, ir embora. Mas eu acho que eu tenho uma percepção também, assim, se você não tem espaço para exercitar,
Fica mais Desse lugar de Sim. possibilidades, é assim. Eu que não sou uma pessoa com deficiência, mas sou uma pessoa que vem de uma família muito pobre. Tem lugares que eu não consegui construir um imaginário que eu poderia ocupar. E Sim. quando eu ocupei, eu me boicotei, porque nunca imaginei na minha vida que eu pudesse estar nesse lugar. Imagina, eu sou uma pessoa sem deficiência. Eu fico imaginando quando você não tem. Você é uma pessoa com deficiência e você não tem esse espaço para exercitar essa construção dessa autoestima, desse protagonismo, né? E É. eu acho que chegamos num ponto muito bonito dessa conversa. E pensando assim, sabe, Lúcia e Luiz, o que os pontos de cultura podem fazer amanhã para que essas pessoas que estão na comunidade, no território, em outros lugares, às vezes distantes daqui, possam sentir que elas podem estar lá, que elas podem fazer daquilo, produzindo, e não indo Cultura. só, produzindo cultura, fazendo parte realmente, que é o que você me disse, né? De ser Sim. atriz, de estar ali, de fazer geografia. O que eles poderiam, assim, fazer amanhã, para que isso começasse a acontecer? Ó, eu respondo ou Po- você pergunta? a Responde. gente pode se complementar, como a gente sempre Sim. faz. Que a gente é formação de quadrilha, eu e Lúcia, a gente é. Todo mundo que vê a gente falar é formação de quadrilha. A gente, então, pessoal, eu acho que assim, é abrir esses espaços mesmo. É, vai ter vai ter um concerto de. é, Por que não chama essa pessoa com deficiência para que ela possa ter acesso a essas aulas de música e ela participar desses concertos? Mas Ou- aí, Luiz, deixa eu só te interromper e fazer uma pergunta, porque às vezes quem tá lá no ponto de cultura acha que é muito difícil chamar para poder participar. E como a Lúcia me disse, precisa de vontade, né? Sim, E é sim, mas só vontade? Como é que eu faço isso? Porque se for só vontade, assim, vamos chamar esse povo para ter vontade com a gente. Vamos chamar esse povo. Sim. É isso mesmo, mas vamos chamar esse povo, porque assim, dependendo da área, sim, existem algumas adaptações. Só que a gente só vai descobrir que adaptação tem que fazer quando a gente chamar esse povo e conseguir conversar com eles e saber e estabelecer esse diálogo. Porque eu não posso chegar aqui e te dizer genericamente, assim, pega um computador, coloca um pendrive com NVDA que você vai adaptar isso para todo tipo de cego. Não, não é. Não é para Uhum. todo tipo de cego, é para alguns. Então, assim, existem pessoas com baixa visão que esse leitor de tela não vai funcionar para nada. Então, assim, chamar esse pessoal para conversar mesmo. O que que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer? E isso é estando lá mesmo. É um trabalho talvez um pouco mais lento, mas é o diálogo. O diálogo é a nossa melhor fonte de comunicação e de aprendizado. E a gente mostrar que eles podem. Eu falo a gente, um exemplo. Eu tô aqui. Para mim poder ter acesso ao teatro, para mim poder estar na escrita criativa, eu tive de ter alguém para me apresentar. Então, melhor do que ninguém, a Lúcia, o Luiz Guilherme ter a oportunidade de chegar até essas pessoas. Talvez, se vocês duas chegar até elas, eles vão falar: ah, elas estão falando porque tá lá sentado no ar-condicionado. Uhum. O impacto vai ser diferente da Lúcia ou Luiz Guilherme chegar nessas pessoas e falar: olha, eu sou uma pessoa com deficiência visual, mas eu consegui, é difícil, mas a gente tá junto. Quando você pensa em desistir, eu vou estar segurado na sua mão, eu não vou estar nem na frente nem atrás, eu vou estar do seu lado. Bora lá. Exatamente. A É o gente diálogo, né? consegue. É a força de vontade, um tá dando apoio para o outro, mostrar que se eu conseguir, se o Luiz Guilherme conseguiu, eles também conseguem. Acho que essa arte def, né? Sim. Teve, acho que no Ponto de Cultura da Anaí, não sei se vocês viram, no ateliê, no Ponto de Cultura aqui na Vituca, Eu estava agora. lá. Você estava lá, Aham, né? é desse ponto, é disso que eu tava comentando. Então, ele estava falando de arte def, e eu estou fazendo um curso de acessibilidade pelo Sesc, e lá eles. Engraçado, né? Eu achei que eu esperava uma coisa, e quando chegou lá, eles falaram muito sobre isso. Porque eu acho que está muito urgente que a gente supere essa questão da participação, sim, é da produção dessa Sim. arte def, né? Sim, Para que a gente não fique, eu levo para cá, eu levo para lá, eu boto. Não, a gente está falando de produção. E muda toda a lógica quando é produzido, né? Com uma pessoa Sim. com uma pessoa por uma pessoa com deficiência, né? Eu achei, teve inclusive um filme que acho que foi um filme, foi uma apresentação,
que inverteu a lógica toda, assim, sabe? E Uhum. aí eles falando desse, e aí as pessoas depois falando desse desconforto, porque aí o Luiz fala o tempo todo disso, né? Que pela experiência, pelo sensorial, né? O Sim, Larossa fala muito dessa pedagogia da experiência, né? sim, Dessa mudança, assim. E eu queria, assim, que a gente conheceu vocês pela Liz, né? Professora Liz? Uhum. A sim. professora Liz, muito maravilhosa, a gente teve uma conversa com ela e a gente ficou muito feliz, porque a gente procurou, e a gente já tinha visto que vocês eram pontos de cultura, mas a gente não conseguia aí, né, acessar, e a gente se encontrou. A gente queria muito, a gente tem a última contagem, né, Mayara? 172 pontos? Uhum. E eu Isso. acho que seria uma troca fantástica para a rede, porque a gente brinca, né? Sim, Que a gente é um bando cultural, a gente não anda sozinho. Então, o nosso sonho sim, seria que o ICEMAT, sim, fosse. Vocês são referência, mas que o ICEMAT atendesse 172 pontos de Claro, cultura que a gente tem. E a gente com gostaria que vocês falassem para certeza. eles, né, Mayara? Uhum, que sim, vocês Sim. Falasse para deixassem. ICEMAT, para esses pontos de cultura, sim, e E como é vocês podem necessário. parcerizar, sabe? Claro. E é sim, assim, é uma troca muito, muito legal. Assim, eu eu gosto muito dessa questão da cultura. Eu sou músico, né? Também Ai, gosto, eu sou formada em música também. adoro essa área, assim. E foi um desafio muito grande no meu aprendizado de música. Nossa, quantos professores de piano eu procurei e não tinha professor disposto a ensinar, porque ele achava que ele tinha que adaptar muita coisa. Gente, Sim, trabalhei com o professor de piano que me atendeu, ele não teve adaptação. sim. E não precisou. Lógico, de repente, para outro deficiente visual, poderia precisar. Então é isso. É o diálogo. É saber do aluno, da pessoa, o que ela precisa. É saber o que que a pessoa vai precisar, como que vai ser. E, e a gente vê, a gente falando disso, a gente vê que as barreiras arquitetônicas até que ficam bem. sim. é, é, fica bem mais simples superar essas barreiras, né? Uhum. E assim, nem eu e nem o Luiz e nem o Icemate não é hipócrita, não fala sobre isso. A gente precisa de apoio, de ser visto, Sim. porque a gente está iniciando agora, a gente precisa de apoio financeiro também. Porque, quantas vezes eu, o Luiz, a professora, a Liz, né, que a gente carinhosamente chama ela de Aiô, a gente tira do nosso bolso para estar aqui com vocês, para estar Sim. levando outros colegas que não têm condições. Então, a gente precisa também do apoio financeiro também. E como a gente encontra o ICEMAT, como a gente parceriza com vocês e como a gente apoia vocês. Deixa A o recado de gente, vocês a aqui. gente tem o Instagram, né? Do Aham. ICEMAT. E a gente tá ali fisicamente de segunda a sexta na antiga escola Maria Hermínia Alves, na rua 101, no CPA Uhum. 4, né? E atendendo de manhã e à tarde também. E abertos para visitas mesmo. Então, assim, Sim. é isso. Vão lá, vejam o nosso trabalho, visitem a gente, entendam como funciona esse ensino, esse aprendizado de pessoas com deficiência visual. Visitem outras instituições, porque não existe só deficiência visual, existem outros Sim. tipos de deficiência, para que se saiba o que fazer e como fazer. Sim. Conversando, obviamente, com as pessoas com deficiência. Porque a gente é parâmetro para saber o que a gente precisa. Vocês também já têm o contato, né, da professora também, Sim. ela, né, ela que trabalha com o projeto, né, da cultura, a arte e o esporte do ICEMAT, né, eu tenho orgulho de ser bolsista dela, de estar com ela Ela é nisso fantástica, tudo, né? Ela é ela é, maravilhosa. ela é. Então, é isso. E eu acho que eu vou pegar esse gancho de vocês e fazer uma provocação, né? Porque a gente tem um percentual ali de 20% para ações de acessibilidade. Quem você está chamando Pra para, ser seu né, parceiro. para fazer? Por exemplo, a gente, né, previu essa consultoria, enfim, foi quando a gente procurou a Liz, né, para poder, enfim, fazer esse desenvolvimento da equipe, né, para começar pela atitudinal, né? Então, a provocação para os pontos né, temos, né, o Luiz e a Luz acabou de falar que não são só eles, tem o ICEMAT mais um monte, tentar manter esses recursos dentro da rede, porque é uma coisa que a Sim. gente fala, assim, não existe ponto de cultura sem rede. Então, se nós temos pessoas dentro da rede que pode fazer isso,
para que fazer a sangria desse recurso para fora? Né? A gente Sim. faz uma relação muito ganha-ganha. Vocês precisam do recurso, vocês são expertos nisso que vocês fazem. Vocês têm um produto aí que eu tô super curiosa para assistir, que é o manual que a Liz falou. Maravilhoso. Sim. acho É, muito ela bom. falou, ela mandou os vídeos, eu achei fantástico. E eu acho que é isso, assim, é a gente jogar isso dentro da rede dos pontos de cultura. Porque a rede, ela é importante, vocês são pontos de cultura, né? Vocês não são estrangeiros que embarcaram aqui, né, Mayara? É isso. Então, Gente, Chamem a gente, vamos trabalhar. Isso Bora. mesmo. aí. E acho que para encerrar, eu acho que uma das coisas que ficou mais forte para mim quando a gente fala de acessibilidade é vontade, né? Não é só escrever o projeto, na verdade, ela tem que ser a vontade de fazer um projeto acessível. Isso começa lá no planejamento desse projeto e não no fim. Se a gente está pensando em fazer acessibilidade lá no fim do projeto, quando você já está executando, você já começou errado. A gente precisa ter vontade de começar lá no começo e ouvir, né, as pessoas que precisam da gente. Gente, esse foi o segundo episódio do podcast do Pontão Lado a Lado. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Luiz, por A gente ter agradece, vocês é uma aqui. honra. Essa conversa foi muito rica e necessária, inclusive para a gente ter essa possibilidade de escutá-los, né, e trazê-los para fazer parte da nossa rede. Contem com a gente, que a gente vai contar com vocês também. Muito obrigada. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado. obrigada, que gente. agradece. Tchau.